as pessoas deveriam ouvir o que Moisés tinha a dizer. Não é só Moisés. Então, por que só Moisés? Aponta o dedo para o pastor Diogo aí, todo mundo. Aponta o dedo aí para o pastor Diogo, igreja do Senhor. Aponta o dedo para o pastor Diogo. Agora fala, por que só o pastor Diogo? Vai falar com Deus. Porque o questionamento era esse, por que só vamos ouvir o que Moisés tem a dizer? Será que é só Moisés que fala com Deus aqui no arraial? Será que é só Moisés aqui que tem uma palavra de Deus? Então a Bíblia diz que Deus escuta o questionamento dos três. Aliás, dos dois. Deus escuta e manda chamar Arão e manda chamar Miriam e fala assim, ó, vai para a porta da tenda que eu vou descer lá. Eu quero deixar algumas coisas um pouco claras aqui para a igreja. Não é aqui, mas aquela igreja que estava sobre Moisés. Eu quero deixar alguma coisa clara aqui para essas pessoas que não sabem muito sobre intimidade. Quero dizer para eles o porquê que eu falo através de Moisés. Porém, se tem alguém aqui que é profeta, se tem alguém aqui que recebe, você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Se tem alguém aqui que recebe alguma coisa, manda vir falar comigo então. Se tem alguém que se relaciona comigo, de fato, manda essa pessoa vir falar comigo. É isso que nós lemos aqui no texto, porque Deus diz assim, se tem algum profeta, chame ele, que eu vou falar também, e eu vou me revelar a ele a sonhos. Mas com Moisés não. Com Moisés eu não vou falar em sonho. Com Moisés eu não vou falar enquanto ele dorme. Com Moisés eu não vou falar enquanto ele está cuidando das coisas. Com Moisés eu falo boca a boca. Com Moisés é aqui, ó, pastor, igual a gente está aqui, ó, olho no olho. E eu fico pensando, por que nós não temos intimidade profunda com Deus ainda, a igreja do Senhor? É porque ainda nós não libertamos o velho homem que Deus matou através do sangue de Jesus, quando nós o aceitamos para ser o nosso exclusivo e eterno Salvador. Algumas coisas nós carregamos como uma malinha. E aquele que é íntimo por promessa, porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aquele que é íntimo, independente do que você faça ou irá fazer, ou já fez, ele não muda, pastor, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas algumas coisas ainda que nós guardamos com o velho homem, que eu guardo como pastor, você guarda como mulher e homem de Deus, nos impede de andar em intimidade com o Pai. Porque o que é intimidade? Intimidade é uma troca. Intimidade é exclusividade. Lembra quando você ficava brava quando chegava alguém perto do seu melhor amigo lá na escola? Quem lembra? Dá um glória a Deus. Lembra aquela filha que sabe que é a filha preferida do pai? Chega a outra filha que também é filha do pai e da mãe, senta no colo do pai e a outra fica ali, bicuda. E aí a mãe chega, o que foi, filha, que você está assim? Ah, a Maria está sentada no seu colo e eu queria ficar. Por que você não ficou antes da Maria? Sabe, querido, intimidade é um lugar secreto. Intimidade é um lugar onde só tem acesso aqueles a qual são íntimos. E Deus estava dizendo isso para todo o arraial. Olha, eu desço, eu vou falar com vocês porque eu amo vocês também. Só que Moisés tem um lugar especial comigo. Eu disse coisa para Moisés e Moisés foi fazendo até agora. Naquele momento, quando disse Deus, olha assim, ó, com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Em outras palavras, ele já estava indo lá em Êxodo para dizer, olha, sabe o que acontece? Enquanto vocês estavam perdidos no Egito, ó, ele estava lá nas montanhas, pastoreando os rebanhos de Jetro, o seu sogro. Eu desci numa coluna de nuvem, eu fiz a sarça queimar, e falei com ele, e ele me ouviu e veio até mim.
Eu comecei a mostrar as coisas para ele, sem que ele percebesse o tamanho da obra que eu iria fazer através dele. Ele talvez teve medo, ele talvez duvidou, mas ele se entregou. Ele deu ouvidos às instruções que eu estava dando para ele. E cada palavra que eu dizia, cada vez mais, ele se tornava íntimo a mim. Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Face a face. Hoje nós olhamos para a passagem e falamos assim, meu, como Moisés pôde? Quem fez tudo foi Deus. Como Moisés era íntimo do Senhor, ele desfrutou, ele foi um instrumento de tudo aquilo que Deus já havia preparado. Eu vou dizer mais uma vez. Quando Moisés ouviu o Senhor e quis andar nos lugares que Deus o chamou para andar. E se você está aqui, igreja, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Há caminhos preparados do Senhor para a sua vida. Há uma arquitetura preparada do Senhor para os seus filhos. Existem projetos para o seu casamento. Existem projetos de negócios. Existem projetos financeiros. Existem projetos, mas para que você viva aquilo que Deus tem, você tem que ter com Ele um boca a boca, face a face todos os dias. Se Deus falar para você ir, você vai. Se Deus falar para você ficar, você fica. E cada vez na obediência à voz do Senhor, você se torna mais íntimo dEle e Ele se revela a ti. Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar que você está entrando é um lugar... Diga para quem está pertinho de você, solta essa mala. Tem gente atrás de você, diga, solta essa mala. Para onde Deus quer te levar, querido, você vai depender apenas dEle, aleluias. Para onde Deus quer que você ande, Ele vai te dar sandálias, aleluia. Para o lugar que Deus tem para você, Ele que vai te alimentar, aleluia. Para aquele lugar que você vai ir, é Ele que vai vestir você de dia e de noite. Boca a boca. Face a face. Quando você entra num lugar de intimidade com o seu marido, o que acontece, mulher? Você não vai para o céu em alguns momentos? Se escandalize não, irmão. Quem fez isso aí foi Deus, amém? É para esse lugar que Deus quer levar você. Só vai lá os íntimos. A igreja que vai acessar aquele grande dia são os íntimos dele. Porque se eu não for íntimo do Senhor em todos os momentos, eu posso estar dançando, tocando, pregando, sendo um excelente líder. Eu vou chegar diante dele naquele grande dia, ele vai falar assim, se afasta de mim, porque eu não vos conheço. Eu não tenho intimidade com você. Mas como assim eu falei? Não, você fez aquilo que você quis. Ele estava falando no seu ouvido todo o tempo, durante toda a sua jornada, para você fazer uma coisa e você fez outra. Então deixa Miriam, deixa Arão reclamar. O Senhor quer levantar Moisés nessa noite, nessa igreja. O Senhor quer levantar uma geração que escuta a sua voz nessa noite. O Senhor quer levantar uma geração que está disposto a viver os sonhos dele nessa noite. Porque só homens de intimidade, irmão, vão entrar em lugares sobrenaturais. Mulheres de intimidade vão entrar em lugares sobrenaturais. Há um texto na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João, eles precisam servir à mesa. Havia uma grande necessidade de cuidar de pobres, viúvas e necessitados. Então naquele momento, Pedro e João começam a conversar, falam assim, a gente não pode deixar esse lugar de intimidade. Nós vamos escolher também pessoas que são íntimas, porém cheias do Espírito Santo, para cuidar desse negócio. Naquele momento, então, é estabelecido alguns diáconos na igreja. E dentre aqueles homens está Estevão. Naquele momento, tomado pelo Espírito Santo, é levado ao sinédrio para confrontar a religiosidade.
Ele é levado para confrontar as malas que Deus, em Cristo Jesus, queria que ficasse para trás. Em outras palavras, ou se converte, ou vai ficar para trás. Ou entra no lugar de intimidade, ou vai ficar para trás. Então, naquele momento, ele começa a falar com os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. E a Bíblia diz que, enquanto ele falava com intrepidez, a Bíblia diz que os saduceus e os fariseus rangiam os dentes, querendo matar Estevão. Porque além de falar, eles olhavam para Estevão e o rosto do Estevão brilhava como uma luz naquele lugar. Repita, intimidade com Deus. Sabe, querido, quando nós somos íntimos com Deus, Satanás ele fica desesperado. Quando nós somos íntimos com Deus, quando você acorda, ele fala assim, meu Deus, porque é Deus dele também, amém? Quem está entendendo aqui? Ele fala assim, meu Deus, ela acordou hoje. Aquela mulher que é íntima com Deus, ela acordou hoje. Aquela mulher que vai ao monte e fala com Deus, ela acordou hoje. Aquela mulher que ora pelos seus filhos, acordou hoje. Aquela mulher que jejua pelos seus filhos, acordou hoje. Aquela mulher, aquele homem que me busca ao anoitecer, ao acordar. Aquele homem, aquela mulher que só faz aquilo que eu mando, acordou. Ei, assim diz o Senhor nessa noite, está levantando íntimos dele nesse lugar. Satanás vai correr, irmão, daqueles que ouvem a voz do Senhor. Então, quando Deus manda descer Arão e Miriam e ir para a porta da tenda, Deus ele diz o seguinte, eu vou me revelar. Pergunta que eu faço é, na sua intimidade, se Deus vier agora, como é que ele vai se revelar para mim e para você? Tuca aí, você quer ver Deus como? Porque intimidade é isso, irmão. Quando o homem e a mulher vão se relacionar em intimidade, eles entram no quarto, sim ou não? O que acontece, filho? Você vai tentar não entrar no quarto, o que vai estar acontecendo com a porta? Ela vai estar fechada. Por quê? Porque está acontecendo intimidade naquele momento. O homem e a mulher estão em momentos de intimidade, de conexão. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você? O que diz a Bíblia, ei filho meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai, que te vê em secreto, e ele te recompensará. Mas eu não posso usar isso apenas como uma expressão para ser abençoado, eu tenho que usar isso como uma expressão de quem quer ter algo com alguém, conhecer alguém. E como ele diz que nunca nos abandonará, se eu entrar no lugar de intimidade com ele, há recompensas. Eu estava ouvindo uma mulher falar um pouco sobre intimidade nesses dias. Ela disse que a nossa vida muitas vezes é como se fosse um jogo de videogame. A gente corre atrás de recompensas. Algo que Deus já nos prometeu. Mas por não conhecer bem o dono do jogo, querer apenas jogar, muitas vezes a gente morre e acaba no meio do caminho, sem chegar no lugar das recompensas. Quantas vezes, fala com os jovens aqui, você está jogando o seu joguinho lá, você está naquela fase crucial, naquela fase mais difícil, você perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, mas você olha e fala assim, meu, ali tem um bônus para mim, mas de tanto perder, o que você faz? Ah, depois eu vejo esse negócio aqui. Sabe, irmão, nessa noite Deus está falando para nós assim, ei, aquilo que eu prometi ainda é válido para os seus filhos. Aquilo que eu prometi ainda é válido para o seu casamento. Aquilo que eu prometi ainda é válido para a sua casa. Só que não pare não, continue me buscando. Continue entrando no lugar secreto, continue me procurando, continue vindo a mim, porque buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e ele se revelará a você.
Olha que louco, você vai entrar no lugar de intimidade para querer ser curado. Ele diz, não, você vai me buscar e eu vou me revelar para você. Porque Ele é suficiente, irmão. Ele vai ser suficiente para os seus filhos, se eu for íntimo e se você for íntimo a Ele. Ele vai ser suficiente para o seu casamento, se eu for íntimo e se você for íntimo a Ele. Ele vai ser suficiente no seu trabalho, se você for íntimo e se eu for íntimo a Ele. Diga para quem está perto, joga a mala para trás. Tem gente atrás de você, diga isso. Sai correndo agora, vai para Jesus, irmão. Ei, sai correndo agora, vai para os braços dele. Sai correndo agora, vai para o secreto. Sai correndo agora, vai para a palavra. Sai correndo agora, vai para a oração. Sai correndo agora, vai para um cantinho. Fecha a porta. Não fala nada, sabe por quê? Porque Ele continua falando desde a eternidade. 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 Por isso que eu disse que não ia ministrar, eu ia falar de Jesus, sobre intimidade nessa noite. Quanto tempo nós temos ainda, pastor? O tempo é dele, né, irmão? Diga para quem está do seu lado, a vida não é sua. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. Há uma passagem que ela marca a minha vida, porque ali o Senhor mostra que queria ser íntimo da minha casa, do meu casamento. Naquele momento Ele também me deu uma esposa. Nós, o pastor, viemos do mesmo ministério anterior e servimos ao Senhor muito tempo naquele lugar. Conheci minha esposa, eu não era pastor, eu não era cristão. Eu era chefe dela, eu era supervisor dela, coordenador dela. Olhei para ela e falei assim... Cheguei em casa, morava com a minha mãe ainda. Falei assim, mãe, encontrei uma mulher, tem uns olhos de jabuticaba. Eu vou casar com aquela menina. Primeira vez que eu a vi. Ó, o espírito profético. Pega aí no espírito. E beleza, passou um dia, passou dois, conheci e tal. Começamos a se envolver. Falei assim, vamos que eu quero te apresentar minha mãe. Aquelas mães de coque assim. Lá, se uma benção, eu estou orando por você, meu irmão. Eu era espírita, arrogante, tocava em candomblé, era pago para cantar para demônio. Deitado uma semana no quartinho, raspado a cabeça. Graças a Deus, nenhum espírito maligno tomou minha vida. Mas eu tocava para esse bando de infeliz. Quando ela disse que estava orando, o pastor conhece, ele sabe quem é. Ele foi pastor da minha sogra durante um tempo. E aí ela disse que ia orar, eu falei, tá bom, mas sabe? Boca a boca. Face a face. Eu não levei em consideração aquilo que ela falou e fui. E recebi o convite para ir na igreja, 1, 2, 3, e eu fui, irmão. Queria casar com a menina dos olhos de jabuticaba. Então entenda, homens que vão andar no propósito, precisa ter um propósito. Intimidade, repita, intimidade. Conhecer a Deus. Aí eu fui para o culto, irmão, uma bênção, tal, passou. Irmão, o culto começava às 7 da manhã, irmão. Não era às 8, não era às 9, não, lembra disso, parceirão? Pastorzão, 7 da manhã. Pois bem, cheguei no culto. Eu lembro até hoje. E essa palavra é a palavra da minha vida. Ali a pastora começou a ministrar. Sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. Gênesis 12. E vai para o lugar onde eu hei de te mostrar. Sem entender nada, mas aquilo queimou dentro de mim.
falava, uau, de onde vem isso, cara? Só que antes disso, obrigado, Espírito Santo, no sábado para o domingo, de tanto ter ido na igreja, de tanto ver as pessoas, algumas delas boca a boca, face a face, eu entrei num ambiente de glória, de revelações do Senhor. E querido, quando você entra num lugar desse, alguma coisa sobra para você. Você acaba sendo chamuscado, irmão, não tem jeito. Porque é muito fogo, irmão. É muito poder, é muita glória, alguma coisa, sabe? Quando você põe o dedo na tomada, sai o negócio e queimou o meu coração. E aí chegou no sábado, eu não conseguia dormir, deu 3 horas da manhã, eu virava para um lado, virava para o outro, e falei para minha noiva na época, eu falei assim, eu não consigo dormir, eu quero ir para a igreja. E comecei a chorar, 4 horas da manhã, eu só fui parar às 6, hora que eu fui para o banho. Cheguei na porta lá da Vila Santa Catarina, era 6:50, a igreja nem aberta estava ainda, pastor. Estava eu e minha esposa lá sentados na porta da igreja. O pastor olhou e falou assim, que é isso aqui? Não, eu vim para o culto. Tem algo queimando aqui. Comecei a chorar. O Senhor abriu uma porta para que eu pudesse entrar. Para que eu pudesse conhecê-lo. E naquele momento ela falou assim, abre a Bíblia. Cadê a Bíblia, irmão? Eu não estava com a Bíblia. Mas eu queria conhecê-lo. Muitas vezes a gente está com a Bíblia e não conhece Jesus. Muitas vezes a gente ora e não conhece Jesus. Apenas fala como se tivesse intimidade, por religiosidade, como eu era religioso. Então eu não tinha Bíblia, mas aí me deram uma Bíblia, falou assim, esse é o texto. Aí eu comecei a ler junto com aquele que estava ministrando. E a palavra veio. Passei o culto inteiro chorando. E a minha oração foi essa, falar assim, eu quero te conhecer, Deus. Que se o Senhor quer me levar, como o Senhor disse na palavra, para algum lugar, eu não sei aonde é, para algum lugar que o Senhor está apontando, que eu nunca fui, eu não vou andar sozinho, eu preciso te conhecer, porque quem vai guardar-me no caminho vai ser o Senhor. Se é o Senhor que está mandando eu ir, eu irei, mas eu irei contigo, eu não irei sozinho, eu não vou fazer nada que o Senhor não peça para eu fazer. Quer dizer, eu não vou fazer nada que o Senhor não peça. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor quer. Lembra lá quando você está no quarto com a tua esposa? Não estou falando de intimidade sexual não, irmão. Na hora que você quer dar um beijo, a esposa fala assim, não estou a fim de beijar hoje. Mas você ainda está no lugar de intimidade. Aí, em vez de você beijar, você vai e abraça. Você permanece no lugar de intimidade. Então, assim que terminou a ministração, houve o apelo, irmão. Naquele dia eu aceitei Jesus. Minha esposa aceitou Jesus. 1 mês depois eu já estava batizado. Aliás, Isso foi num sábado o batismo. Eu era noivo, ainda mais morava com os meus pais. Então eu fui lá para Taipas. Estava em Taipas, pastor. Meu Deus, longe, hein? Aí estou eu tomando banho, feliz da vida. E aí esse texto aqui, ele me remeteu a algumas coisas durante o dia, porque na minha casa não tinha comunhão. Um comia no quarto, outro comia na sala. Quando eu falo minha casa, é a casa dos meus pais, amém, irmão? Minha irmã comia no quarto dela. E naquele dia, porque todos sabiam que eu fui o primeiro a entregar a vida para Jesus na minha família. Todos estavam felizes, porém todos com medo, porque eu era o único crente no meio dos macumbeiros, irmão. Então eles estavam lá conversando, tal, e eu tomando banho. Então, assim como esse texto diz que a palavra diz que Deus chama Miriam e Arão à porta da tenda para falar com eles, para dar algumas explicações, veio uma voz, irmão. Diante do Senhor, pastor Diogo, veio uma voz e eu estava nu no banho.
como o Senhor quer nos achar. Despido de vaidade, despido de presunção, despido de querer, despido do autoritarismo, despido do dedo em riste, despido de ter razão, despido daquilo que acha que é, completamente nu. Então veio a minha palavra do Senhor, Ele disse: olha para o lado de fora que você vai ver a sua mãe me cozinhando agora. Olha o sorriso que está nos lábios dos seus pais. Vê a sua irmã ajudando a preparar comida como que ela nunca fez. Eu tomando banho, pastora. E não era muro de cimento, aquele bloco baiano, né? Que é aquele vermelhinho, não. Lá era feito de concreto a parte de baixo, porque a casa lá é grande, irmão. Fora o concreto e o reboco. Então quando o Senhor, pelo Espírito, mandou eu olhar, eu fiz os movimentos. E o Senhor começou a falar ao meu coração. O Senhor começou a revelar coisas ao meu coração. Ele começou a me mostrar e Ele começou a dizer: eu tenho muito mais para você, mas continua ouvindo a minha voz. Continua sendo íntimo a mim. Hoje eu estou aqui, irmão. Lá se vão quase 13 anos. Quantos têm orado aqui para que o seu filho esteja na casa de Deus? Levante a sua mão. Quantos têm orado para que a sua esposa esteja na casa de Deus? Quantos têm orado para que o seu marido esteja na casa de Deus? Seus familiares estejam na casa de Deus? Minha mãe hoje é teóloga. Meu pai estuda sax para tocar na igreja. Eu tenho uma filha de 25 anos que também entregou a sua vida para Jesus. Com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Eu amo a palavra de Deus. Isso aqui é o meu manual. Mas eu não troco a palavra pelo meu quarto, o lugar secreto que eu tenho com Ele. Porque aqui eu tenho o texto, e a Bíblia diz que a palavra seu espírito, ela mata. Mas quando eu entro no lugar secreto, quando o pastor foi ministrar na Santa Ceia, lá na igreja, com sua filha, aquilo que ele liberou, que eu peguei, quando eu entrei no quarto, começou a queimar. Porque o pastor nos ensina quando nós somos ministrados. O pastor nos mostra o caminho quando nós somos ministrados. Mas quando eu pego aquilo que eu recebi e vou para o lugar de intimidade com Deus, sabe o que acontece? Aquilo começa a se tornar vida em mim e dentro de mim e para fora. Aleluia! O que o Senhor está dizendo hoje é poderoso, igreja do Senhor. Tem uma coisa dentro de você que você tem que entregar para Deus no lugar de intimidade, porque aquilo vai ser revelado ao teu coração e Ele vai falar para você como seu filho vai ser curado, como seu filho vai ser restaurado, como você vai trazer a sua esposa para a igreja, como seu marido vai chegar para a igreja, como você vai tocar aquelas notas, mano, como você vai falar dele, aleluia, e ele vai trazer revelações que é só para você, porque você fala com ele boca a boca. Você fala com Ele boca a boca, porque você vai falar com Ele boca a boca, face a face. Não é do jeito que mostram para você, mas é do jeito que você se relaciona com Ele. Repita, boca a boca, face a face. A Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque. Eu quero encerrar falando um pouco sobre Enoque. Enoque é uma geração de descendentes de Adão. E o que eu gosto, querido, é quando a palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Repita, boca a boca, face a face. Eu não me lembro aí, me ajuda aí, pastorzão. Quanto tempo Enoque andou com Deus?
Quem consegue dizer aí quantos anos tinha Enoque quando Deus o tomou para si? Pode puxar no Google aí, irmão. Tá tudo na bênção. Quanto? 300 anos. Tem tempo ainda. Diga para quem está do seu lado. Tem tempo para você ainda. Começa hoje, se você quiser. Começou hoje para você, se você entendeu o que o Senhor está promovendo nesse lugar. Começou hoje para você. Talvez você levou uma vida normal de crentezinho, mas o Senhor não quer crentezinho. O Senhor quer pessoas que são íntimos a Ele, que conhecem o que Ele pensa, que conhecem o que Ele fala, que quer fazer aquilo que Ele está apontando. Agamando Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Talvez, irmão, deixa eu dizer uma coisa, talvez você não seja arrebatado, mas o seu nível de intimidade com Deus, no meio da luta, Deus vai te tomar aí, irmão, e você não vai sentir mais dor. Pegou aí, né, irmão? No meio da luta, você não vai sentir mais dor. Ah, mas a minha casa está um caos. Deus te toma nesse lugar e deixa o caos para lá, porque você estará com Deus. Ei, Gadai, Lama. Ah, mas meu filho, anda com Deus, e Deus vai mostrar onde seu filho está. Mas você vai continuar em casa buscando junto com ele. Eu sei que andar com Deus não é fácil, irmão. O Pai mesmo disse que não seria fácil. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas para viver esse tempo de intimidade, deixa eu te lembrar o que a Bíblia diz. Tenha bom ânimo. Se alguma pessoa te maltratou na igreja, eu quero te dizer, não foi o Senhor. Ele continua o mesmo. Se você já teve alguma decepção na igreja, deixa eu te dizer, não foi a igreja, não foi o Senhor, foram as pessoas. E por causa disso você deixou de buscar a Deus. Por causa disso você parou. Você olhou para o comportamento do seu primo, do seu cunhado, da sua esposa, do seu filho e falou assim, essa é uma pessoa que serve a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser a inspiração para essas pessoas de como andar com Deus, de como mudar cenários, de como andar em promessas, de como andar em lugares proféticos, de como ser uma pessoa com a cara de irmão, cheio da glória de Deus. Pessoas íntimas dele, que fala com ele boca a boca, face a face. Só que para isso, irmão, não basta entregar a vida para Jesus. Cutuca aí quem está do seu lado, fala assim, não basta apenas descer as águas. Repita, tem que assumir. Continua para essa pessoa que você deu a cutucadinha aí, ó. Tem que assumir a responsa e o chamado para viver o propósito de Deus. Enoque foi arrebatado, Deus o tomou para si. Moisés, na sua intimidade, abriu o mar. Moisés, na sua intimidade, enfrentou o faraó. Moisés, na sua intimidade, subiu ao e viu Deus escrever os 10 mandamentos. Moisés, ele olhou para a promessa que Deus fez e contemplou a terra prometida. Noé, ele foi obediente, segundo as orientações do Senhor, em intimidade, durante 100 anos. Fez do jeito que o pai disse para ele. Pôde entrar na arca, sua esposa e seus filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi íntimo do Senhor. E Jesus diz uma coisa para mim e para você. Primeiro eu quero dizer, o homem, o pastor, você não está aqui por acaso. Quem foi convidado para estar aqui nessa noite? Convidado por alguém da igreja, que está aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a sua mão. Deus está mudando a sua história hoje. Deus está mudando a sua história hoje. Deus está mudando a sua história hoje. Deus queria te encontrar para te dizer, eu quero me revelar para você. Eu quero mostrar para você quem eu sou. Aleluia. A Bíblia diz que ele tem os olhos de fogo, mas se você olhar para ele, você não vai ser consumido. Aleluia. Deus quer
se revelar para ti. E para aqueles que já são da casa, eu quero te lembrar, não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você porque Ele quer ser íntimo de você. Dê essa resposta para o Pai. Fala assim: não, Pai, eu quero dar uma resposta a essa escolha de intimidade. Eu quero dar uma resposta para essa escolha do secreto. Algumas chaves estão sendo liberadas da parte de Deus nessa noite. Não é por promessas, não é por profecias, mas a revelação da palavra. A Bíblia diz: e conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento te deu acesso a um lugar íntimo nessa noite. Então entra nesse lugar, porque o Pai está te esperando agora. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar e fecha a porta, fecha os teus olhos. Compartilhou entra nesse lugar da tua palavra hoje. Meu Senhor, que Ele permaneça sendo instrumento nas tuas mãos, ganhador de almas para o teu reino. Venha saquear mesmo o inferno lá na Vila Joaniza, meu Deus, na Zona Sul, meu Pai, e naquela avenida, na Ervante que Sajiquian, meu Deus, as pessoas venham ser atraídas pela sua presença, sobre aquela casa de oração que o Senhor confiou a vida deste homem. Durante muito tempo, meu Deus, ele e toda a casa foi instrumento nas mãos do inimigo, mas um dia o Senhor se revelou a ele, meu Deus, como o Senhor se revelará a muitos lá naquele bairro, meu Pai, boca a boca, face a face, nós tomamos posse. Igreja do Senhor, estenda suas mãos para o altar e digam: Senhor Jesus, abençoe o ministério do pastor Alexander de uma forma especial. Continue falando com ele, boca a boca, face a face, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja, aplauda Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos queridos que estiveram conosco, cada um dos amados que se dispuseram a estar conosco. Que Jesus também continue se revelando a vocês face a face, falando com vocês boca a boca. Com a irmã também que veio acompanhando, os abençoados. Que Jesus, o reino é isso, querido. O reino não é placas. O reino de Deus é isso. Todos por um propósito, por uma causa. Amanhã nós vamos dar continuidade para a segunda noite. Vem para a casa de Deus. O tempo mais bem empregado. Nós sabemos que o nosso maior patrimônio é o nosso tempo. É o seu tempo. Então veja com quem ou onde você investe o seu tempo. E o tempo mais bem empregado é com o Senhor. E amanhã nós estaremos aqui reunidos às 7:30 da noite para a segunda noite desta conferência. Hoje Deus falou grandiosamente comigo. Falou contigo? Larga a mala, solta a mala, querido, e deixa o Senhor falar com você. Amanhã pastor Sérgio Lima estará conosco aqui, vai ser bênção do Senhor. Venha, traga mais um contigo. Fale, bora para a casa de Deus buscarmos a face do Senhor. Amém, queridos? Faça assim com as suas mãos. Obrigado, meu Deus, por cada vida que hoje compareceu. Leve-os em paz e em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua noite, querido, continue sendo agraciada por Deus. É o que eu te peço. Que a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, o amor de nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, te conduza, querido, te conduza em paz, em nome de Jesus. Eu vou dizer até 3, você vai dizer: eu tenho intimidade com Deus. E nós vamos encerrar a primeira parte desta conferência. Amém, queridos? 1, 2, 3. Eu tenho intimidade com Deus. Aplauda o Senhor. Vão com Deus. Vai na paz.
Jesus.